A Bíblia tem 4 elementos chamados elementos autorais. O primeiro, o autor principal, é Deus. Esse é o autor principal, Deus. Depois a inspiração, o Espírito Santo, que é o inspirador. Terceiro, o objeto dessa inspiração, dessa escritura, Jesus Cristo. E o autor secundário, que é o homem. Concorre para a Sagrada Escritura esses 4 elementos, que são considerados elementos constituintes da Sagrada Escritura. O autor é Deus, a iniciativa é dele. Portanto, nós podemos falar que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus. A inspiração é o Espírito Santo. O Espírito Santo que inspira o autor sagrado a escrever. O autor sagrado chama-se agiógrafo, aquele que escreve a Sagrada Escritura. O objeto é Jesus Cristo. Toda a Escritura fala de Jesus Cristo. Toda a Escritura fala de Jesus Cristo. E quem escreve como autor secundário é o homem. Isso tem algumas implicações. A natureza da inspiração. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Isso a igreja defende, fala constantemente. Foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Escritas por inspiração do Espírito Santo. E o que consiste essa inspiração? Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e Novo Testamento, com todas as suas partes, porque escritos por inspiração do Espírito Santo, têm Deus por autor e como tais foram confiados à própria Igreja. Então, a Igreja não abre mão de nenhum texto da Sagrada Escritura, porque considera todo o texto da Sagrada Escritura, o longo texto da Sagrada Escritura, como palavra de Deus para os homens. Todo o texto, desde o Velho até o Novo Testamento, todo o texto é palavra de Deus. Não abre mão disso. Isso já deu algumas encrencas no correr da história. Então, os agiógrafos, para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que, agindo neles e por eles, pusessem por escrito, como verdadeiros autores, aquilo e só aquilo que ele queria. Isso aqui nós temos que parar um pouco. Como é que funciona isso? Veja, para escrever os livros, Deus escolheu o serviço de homens. Deus escolheu primeiro. É uma vocação. Deus escolheu algumas pessoas. Homens, na posse de sua capacidade e suas faculdades. Portanto, homens inseridos na história, no seu tempo, na sua cultura e na civilização. Eles vão escrever a partir dessa ótica, do momento que eles estão vivendo, e vão fazer uma leitura da palavra de Deus a partir do seu contexto histórico-cultural. A Bíblia é formidável, porque ela não nega nada das realidades da natureza.